E aí galera, eu sou Fabiano Cabelo, bem-vindos ao papo de hoje. Gente, tava muito ansioso para fazer esse programa para vocês. Eu acho assim que é um dos programas mais importantes que eu já fiz até agora, porque é uma biografia de um dos maiores roteiristas de quadrinhos de todos os tempos. Então se você curte quadrinhos e não tá inscrito ainda, se inscreve no canal, clica aí no like e compartilha o nosso vídeo com aquele seu amigo que curte o Homem-Morcego, porque hoje o papo tá fodástico, ok? Bom, vamos falar de HQ então? Gente, trago a vocês, direto da Editora Script, que eu tava ansiosíssimo para fazer isso aqui, no ano do aniversário do nosso querido Batman. Para você que já tá sabendo da comemoração dos 80 anos do Batman, inclusive tá rolando uma exposição em São Paulo, você que é de São Paulo já deve ter ido. Se você não foi ainda, aproveite. Bem, gente, biografia do querido Bill Finger, a história secreta do Cavaleiro das Trevas. Eu estou falando aqui, gente, do verdadeiro criador do Homem-Morcego. Pera aí, É isso mesmo, tá? Você como eu, que cresceu a Children dos anos 80 para 90, deve ter ficado muito com Bob Kane na cabeça. Então hoje eu vou te contar um pouquinho de como foi a maior injustiça que ocorreu na história dos quadrinhos, tá? Mas vem comigo que primeiro eu vou te dar as informações técnicas e a gente começa o nosso papo, ok? Olha só, o roteiro do Douglas Freitas e do Diego Morroa, as cores do Ítalo Silva e os desenhos do Sandro Zambi. Nos destaques eu vou falar deles de novo, vou mostrar como vocês já sabem que eu costumo fazer, ok? Ó, capa mole, com a guarda aqui maneiríssima, olha só. Cortesia do Sandro. Gente, 150 páginas. E isso aqui, sinceramente, isso aqui é um dossiê definitivo que tem que estar na prateleira de qualquer fã de quadrinhos, seja do Batman ou fã de quadrinhos no geral. Vem comigo que eu vou te contar tudo. Bom, gente, vamos então viajar comigo até os anos 20, anos 30. Vou contar para vocês a história de um cara chamado Milton Finger. Mas espera aí. Ele teve que mudar o nome. Sim, para você que curte já quadrinhos e tá situado bem nessa vibe de troca de nomes, e para você que não conhece, eu já vou falar, muitos artistas da época, eles tinham que mudar os nomes, sejam por questões de ser mais conhecidos, de ficar mais fácil a pronúncia lá fora, como acontece com muitos artistas que nós conhecemos, como Mike Deodato, por exemplo, e outros grandes nomes dos quadrinhos, ou, no caso do Bill, que ele era judeu. Lembra que eu falei anos 30? E aí? Como é que um artista desse ia conseguir produzir quadrinhos numa época que a Segunda Guerra Mundial já estava, na porta para estourar? Então, ele teve que mudar o nome dele para Bill. Só que o que acontece? O Bill, um cara muito criativo, né? Ele tinha muitas ideias. Ele era um cara que, assim como eu, como você e muita gente, apaixonado por esse mundo de quadrinhos, de contar histórias. Só que ele tinha que sustentar a casa. Então o que acontece? Na época, ele trocou as letras pelos números. Teve que virar vendedor de sapatos. Só que quando você começa a ler o quadrinho, você fica meio que pego, né, envolto nessa paixão que ele tem, e você vê que essa inspiração, esse desejo dele de contar histórias, ele só foi crescendo. Então o que ele fazia? O que eu faço normalmente, o que você que curte esse tipo de coisa também deve fazer, pega a série que você gosta, pega filmes, assiste, escreve o que achou legal. Pra você que é desenhista, né, até pega de referência pra fazer aquele sketch, desafio do Inktober aí que tá rolando, eu sei que muita gente faz isso direto. Então assim, ele pegava essas ideias para manter ele sempre afiado e passava para o papel. Só que nesse interim, as tirinhas começaram a aumentar. Os jornais, como um todo, eles começaram a pedir um aumento de tirinhas. Meios editoriais como a National, eles tiveram que aumentar esse pedido, e aí nomes como Will Eisner, Gardner Fox, Bob Kane começaram a vir como evidência. Todos eles foram meio que assessorados e tal por um outro amante dos quadrinhos, que é o conhecidíssimo Vince Sullivan. Então assim, essa galera, nesse primeiro momento, eles começaram a ser mais conhecidos com esse boom das tirinhas que tinham que ser semanais ou diárias, e aí esses artistas foram sendo inseridos no mercado de trabalho. Mas então, gente, o Bob Kane, na época ele foi contratado, né, e ele estava montando um estúdio, e aí ele chamou o Bill para ser o cara criativo dele. E aí começou essa amizade entre os dois, e eles começaram a fazer as primeiras criações já. Só que aí já teve o primeiro boom dos quadrinhos, que é a chamada Era de Ouro. Bom, gente, a chamada Era de Ouro, que todo mundo já ouviu falar, principalmente os mais entendidos dos quadrinhos e os curiosos, foi a era que o Jerry Siegel e o Joe Shuster, eles criaram o personagem que seria o super-herói mais conhecido do planeta, que é Superman, não é? E, gente, foi uma explosão tremenda.
Você imagina, o primeiro herói, teve outros super-heróis, mas assim, o Super-Homem foi o primeiro que teve a revista solo dele. E você imagina, até pelo filme com Christopher Reeve, porra, o homem pode voar. Então você imagina aquela galera dos anos 30, como é que eles não se inspiravam pela esperança que ele passa, pelo você pode sobrepujar os desafios, você pode voar até a lua, quem sabe? Então todos esses sonhos eram assim, fecundados, vamos botar assim, na mente da humanidade. Então assim, você vê até nas imagens que seguem na HQ, as crianças na banca, né? Eu quero de Super-Homem, eu quero a revista de Super-Homem. Então foi um boom tremendo que os outros artistas, eles tiveram que acompanhar esse ritmo. E aí, o Bob Kane é incumbido, o cara já chega, eu chamo o Bob Kane pra reunião e falo, olha só, cara, a gente precisa de um herói à altura desse cara aqui. Me ajuda aí, porque o pedido de tirinha tá aumentando, o tempo tá correndo, como é que você vai fazer? E aí ele chega e fala, em um final de semana eu vou trazer o herói que você merece. Claro que o Bob chegou até o Bill e falou, Bill, preciso da sua ajuda. E aí, minha gente, que ocorre a primeira mágica. O Bill, ele teve o raciocínio inteiro de criar personalidade, uniforme, jeito, origem, tudo do Homem-Morcego. Mas começa a grande sacanagem, que é... O Bob chega na segunda-feira e fala, olha só, Vim, criei o super-herói perfeito pra você. Olha só, Homem-Morcego, vai se chamar Batman, o cara não tem superpoderes, mas tem uma inteligência sensacional. As revistas de detetive estavam fazendo muito sucesso, nós temos o detetive, o cara é ricaço, enfim, aquela origem que todos vocês conhecem. Porém, ele falou que foi ele que criou sozinho em um final de semana. E com isso, nós temos o grande baque, que é um dos cernes aqui dessa origem. Mas olha só, eu não vou focar exatamente nesse tipo de assunto, porque é a biografia do cara, gente. Então assim, eu quero transportar para você um pouco de como foi a vida dele, um pouco de como foi esse boom dos super-heróis e como começou essa era que inspira tanta gente. Bom, gente, vamos aos destaques, né? O ano da revista aqui, gente, é 2019. Ela foi feita através de um Catarse. Já falei muito do Catarse, pra quem não conhecia, você que não conhece, já olha um pouco os programas passados aí. Mas, gente, tá cheio de extras maravilhosos aqui. A começar, ele te mostra os artistas que contribuíram naquela época e que fazem a sua aparição. Como o grande mestre Jack Kirby, o nosso saudoso Stan Lee, você vê o Gardner Fox, que é um dos co-criadores do The Flash, fora esses outros nomes que eu te falei, todos eles aparecem nesse inteirinho mostrando a gênese deles, né? Cada um trabalhando em duplas e tal, e você vê o crescimento deles paulatinamente conforme a revista vai te indicando. É muito maneiro isso, gente. Você se sente numa linha temporal e você se sente realmente viajando no tempo junto com aqueles caras. Você vê os sonhos deles ganhando forma, você vê novos heróis sendo criados, você vê a Liga da Justiça da América sendo criada, fala um pouco da Era de Prata. Se você quer decenalta, especialmente isso aqui não pode faltar na sua prateleira. Bom, gente, um dos destaques que eu gostei muito de ler aqui, de ter uma interação na revista, foi que o Bill, ele tinha uma paixão imensa por expressionismo alemão. Eu vou fazer um programa sobre expressionismo aqui futuramente, para explicar um pouco mais para quem não conhece, que curte cinema e quer adentrar um pouco desse mundo. O que acontece? Ele era muito fã desse tipo de coisa e, juntamente com um outro autor que apresentaram para ele, que é o Jerry Robinson, que é outro amante do expressionismo alemão, e juntos, eles nessas pesquisas de cinema, criaram o icônico Coringa. Gente, só pra você se ligar, vocês precisam ver essa cena. Bota no Google, O Homem que Ri. Os caras tiveram um timing perfeito. Não tem como você não dizer que é uma clara inspiração para criar o vilão mais icônico. Mas falando em vilão mais icônico, adivinha quem criou o Duas Caras? Bob Kane que criou o Duas Caras. Meio irônico, né? Mas vem comigo que eu vou falar um pouco agora dos artistas, tá? Gente, Diego e o Douglas, eles fizeram uma narrativa aqui que, gente, é muito bom ler isso aqui. Eu li umas 2 vezes na mesma semana e já queria ler mais, sabe? Eles são muito didáticos, a narrativa deles te prende muito. Você se sente lendo uma enciclopédia em que as cores do Ítalo, combinados ao desenho do Sandro, é uma união perfeita, sabe? Ítalo, tá vendo que teu desenho tá ali atrás, né? Obrigado, meu camarada. Gente, vocês que não conhecem o Ítalo e o Sandro Zambi, esses caras mandam muito em desenho e cores. Então segue o Instagram deles, eu vou deixar aqui embaixo, que os caras todo dia já estão apresentando conteúdo novo.
vale muito a pena. Toda essa união deles, do roteiro, com essas cores, todas essas cenas que eu tô falando pra vocês, mostrar tudo isso aqui, sabe? E cheio de referências. Igual a parte que eu falo com vocês, da criação dos personagens, né? Aparece aqui, gente, a criação de Gotham City, como é que ia ser tudo, sabe? Que é muito visual. Isso aqui parece um documentário, né? Então você vê tudo realmente personalizado ali, apresentado pra você de uma maneira viva, porque as cores que o Ítalo bota aqui, nossa, elas saltam da página, sabe? Então eu acho muito incrível isso. E assim, gente, eu não poderia parar, porque daqui a pouco a produção já me chuta aqui. Eu não poderia deixar de falar dos Bat-anexos. Gente, isso aqui é coisa de maluco. Para você que curte realmente um estudo aprofundado da obra, os Bat-anexos, eles servem como um glossário gigante, porque teve a contribuição de muita gente boa aqui. Vocês verão na hora que pegar para folhear. Então assim, tem podcast conhecido como Mansão Wayne, colaborou. Eles botam desde, por exemplo, essa página tal, se você não pegou essa referência aqui, queria dizer a tal coisa que acontece. Então você vê desde glossários até pequenos textos que vão te elucidando tudo que você tá lendo, e até para quem tá chegando agora no mundo dos quadrinhos, pode pegar isso aqui de cara, que já vai sair dando aula, sabe? Então assim, pra mim é uma enciclopédia definitiva sobre o Cavaleiro das Trevas, fala sobre a história totalmente assim, explicadinha do Bill Finger, tem um desfecho muito emocionante. Quando eu li a primeira vez, eu chorei, porque é muito emocionante você ver a história de vida desse cara, o quanto ele batalhou, o quanto ele foi um cara humilde e o quanto as adversidades da vida que foram pegando ele nunca deixou de criar, sabe? Então assim, você vê que um dos maiores roteiristas de todos os tempos, ao invés de usar uma capa, usava uma caneta. Gente, outro destaque aqui que eu queria salientar pra vocês, lembra que eu falei da época da guerra que tava rolando, né? Os escritores, muitos deles foram pra guerra. Jack Kirby, Stan Lee, teve uma galera que teve que ir. As outras pessoas que ficavam, elas tinham um modo delas de reagir a toda aquela opressão que estava tendo. E claro, era através da arte, né? É uma coisa que foi muito orgânica. Você vê que filmes como Capitão América, foi o Jack Kirby que começou essa bandeira aí, você vê que os nazistas normalmente são sempre os vilões. Então você já saca que foi por aí. Era sempre assim, fazia uma história em que o maior inimigo era o nazismo. Porque, convenhamos, né? Só de você ver algum tema relacionado a esse genocídio que ocorreu na época, é assunto suficiente para qualquer super-herói mover a sua capa. Bom, gente, essa foi minha dica de hoje. Tô muito feliz, agradeço muito a Script que tá em parceria com a gente assim e tem trazido trabalhos cada vez mais ecléticos e trabalhos que emocionam, como esse daqui, porque Bill Finger é uma HQ atemporal, gente. Todo colecionador tem que ter isso em casa. É realmente aquela enciclopédia que você se orgulha de ter na estante. Por vários aspectos que vocês vão ler aqui, por isso que eu tentei não me estender muito nas discussões e tal, porque eu não quero tirar a sua experiência, eu quero que você realmente fique envolvido, porque você vai sentir raiva, você vai sentir emoção, você vai sentir alegria, são muitas coisas que visualmente eles vão te passando e o texto realmente te emociona. Aproveitando o ensejo aqui, a Script tá com uma enciclopédia imperdível sobre o Cavaleiro das Trevas, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo do Catarse. Eles vão lançar em novembro, dia 15, no Fuzue Nerd. Fuzue que eu vou estar presente, tá? Vou ministrar um workshop lá, fiquei muito feliz com o convite deles. Então assim, você que tá para São Paulo, se informa, tem esse lote aí que tá vendendo. Vão ter vários artistas. Segue meu Instagram que você vai ver realmente a relação de todo mundo, ordem de palestra. Segue o Instagram também do Fuzue Nerd, que eu vou deixar aqui embaixo para ter acesso a tudo isso. E gente, essa enciclopédia, combinada com isso aqui, você imagina só, você é fã do Homem-Morcego e em mais de 200 páginas, com o maior crossover de artistas do país, ele te mostra todas as aparições temporais do Homem-Morcego. Então você vai ver desde aquele seriado dos anos 60 até o Batman do Futuro. Então assim, é um time de artistas que tá imperdível, cada um mostrando a sua cara, mostrando a sua história, um pouco no traço, como acontece aqui. Então assim, unindo isso aqui a essa enciclopédia, eu acho que você já tem uma coleção de respeito do Homem-Morcego para mostrar para qualquer nerd, ok? Eu espero que você tenha gostado. Bem, se você não está inscrito no canal, seja bem-vindo e já ative esse sino aí. Compartilhe o vídeo com aquele seu amigo que curte super-heróis ou aquele seu amigo que só vê aqueles filmes e quer ser inserido nesse mundo. E claro, clica no like para esse vídeo chegar a mais pessoas. Vejo vocês no próximo episódio. Valeu!